Se existe um ponto na história onde o passado e o futuro se tocam, ele não está em Roma, nem em Jerusalém, nem em Washington. Ele está no gelo, e o gelo está derretendo. Muito antes de qualquer expedição moderna, muito antes da operação Rejunpe, antes mesmo da ideia de continente polar existir na mente humana, já havia registros indiretos de uma terra isolada, preservada, separada do mundo comum por uma barreira natural intransponível. Esses registros não estavam em mapas náuticos, estavam em textos antigos. Textos que foram lidos, copiados, traduzidos e parcialmente removidos. O livro de Enoque fala dos vigilantes, anjos que desceram ao Monte Hermon e ensinaram à humanidade conhecimentos que não estavam destinados a ela naquele tempo. Metalurgia, manipulação de elementos, astronomia avançada, segredos do céu e da terra. Esses ensinamentos produziram gigantes, corrupção e desequilíbrio. A narrativa bíblica simplificada chama isso de maldade crescente. Enoque de Tawa foi conhecimento sem maturidade espiritual. Segundo a tradição, Enoque não morreu. Ele foi levado, tornou-se escriba celestial, observador das eras, guardião de registros. O que poucos discutem é que sua função era registrar não apenas pecados humanos, mas ciclos civilizacionais. Séculos depois surge Moisés. Moisés, educado na corte egípcia, conhecedor dos mistérios do Nilo e das tradições iniciáticas do Egito, recebe revelações no deserto. O encontro na sarça ardente não é apenas chamado profético, é comissão histórica. Ele recebe a lei, mas recebe também instruções de construção extremamente precisas. O tabernáculo deveria ser réplica de um modelo celestial. Geometria sagrada, medidas específicas, proporções que refletem ordem cósmica. Por que tanta precisão? Porque Moisés estava restaurando algo que havia sido perdido. Tradições apócrifas mais profundas sugerem que parte do conhecimento anterior ao dilúvio foi preservada em fragmentos, transmitida por linhagens específicas. O dilúvio não foi apenas punição, foi reinicialização. Uma civilização anterior, avançada em sabedoria e técnica, caiu por desequilíbrio moral. Restaram memórias fragmentadas, mitos espalhados em diversas culturas. Se aceitarmos essa possibilidade como eixo literário, a Antártida surge como o maior arquivo físico desse mundo anterior. Em 1946, quando a Richard M. Byrd liderou a maior forqueterfa enviada ao continente gelado até então. Oficialmente tratava-se de operação logística, mas imagine que parte da liderança sabia que ali poderia haver vestígios de algo descrito indiretamente nos textos antigos. Não gigantes caminhando no gelo, não anjos com asas visíveis, mas arquitetura, geometria, tecnologia fossilizada sob eras de gelo. Agora avançamos para 2026. Janeiro de 2026. Dados climáticos mostram aceleração incomum de degelo em setores específicos do continente. Não é uniforme, não é aleatório. Satélites registram padrões térmicos concentrados, como se calor estivesse vindo de baixo para cima. Equipes internacionais ampliam presença na região sob justificativa científica. Mas, paralelamente, análises independentes vazam imagens que mostram linhas retas impossíveis de serem formadas por processos naturais. Polígonos regulares, ângulos perfeitos. O mundo digital explode em especulações. Teólogos revisitam Enoque. Historiadores voltam ao relato do Gênesis sobre os filhos de Deus. Pesquisadores conectam o mito da Atlântida descrito por Platão com a hipótese de um polo diferente antes de uma catástrofe geológica antiga. E então, surge algo mais perturbador. Uma expedição encontra uma câmara subterrânea parcialmente acessível. Dentro, não há estátuas de deuses, nem inscrições religiosas convencionais. Há padrões matemáticos, gravados em material desconhecido. Há representações do céu noturno, como era há dezenas de milhares de anos. Há símbolos que lembram a linguagem pictográfica do Antigo Oriente Médio menos, mas muito mais antigos. Um dos pesquisadores, especialista em textos hebraicos antigos, reconhece algo inesperado. A estrutura da câmara
reflete proporções descritas na construção do tabernáculo de Moisés, não idênticas, mas conceitualmente semelhantes, como se o modelo do deserto fosse equidistante de algo muito anterior. A implicação é avassaladora. Se Moisés recebeu instruções de uma ordem divina para replicar um modelo celestial, e se esse modelo ecoa uma arquitetura preservada sob o gelo, então o que chamamos de revelação pode também ser restauração. Em paralelo, estudiosos de Enoque observam que a descrição das moradas dos anjos e das colunas do céu pode ser lida simbolicamente como centros de conhecimento. Enoque descreve locais onde os segredos da terra e do firmamento estavam guardados, não necessariamente no céu físico, mas em domínio separado do mundo comum. 2026 avança. Governos convocam reuniões emergenciais, não para anunciar a descoberta pública, mas para decidir ritmo de divulgação. O medo não é invasão alienígena, é colapso narrativo. Se ficar evidente que existiu civilização avançada antes do registro histórico aceito, religiões precisarão reinterpretar textos, a ciência precisará revisar cronologias, o poder cultural será redistribuído. Mas a escatologia entra em cena. Apocalipse significa revelação, não necessariamente destruição apocalíptica cinematográfica, mas desvelamento de algo oculto. O último livro do Novo Testamento fala de abertura de selos. Cada selo revela nova camada da realidade. Pode-se ler isso como processo histórico. Primeiro, entendimento limitado. Depois, ampliação progressiva da consciência humana. Se 2026 marca início da abertura de um selo literal sob o gelo, então o evento não é fim do mundo, é fim de uma versão do mundo. E aqui o texto se torna mais intenso. Imagine transmissão global interrompida por comunicado oficial. Descobrimos evidências de estrutura artificial pré-histórica na Antártida. O anúncio não fala de anjos, não fala de vigilantes, fala de civilização desconhecida. O mundo reage com choque, fascínio, medo. Teólogos mais profundos lembram que Enoque advertiu sobre conhecimento prematuro. Moisés advertiu sobre idolatria do poder material. A lição do passado não era apenas técnica, mas ética. A narrativa profética sugere que a humanidade recebe novamente a oportunidade de lidar com conhecimento avançado, desta vez com maturidade espiritual. Mas atenção, empresas privadas querem explorar, nações querem reivindicar, instituições religiosas querem interpretar. O risco não está na descoberta, mas na repetição do erro antigo. Usar conhecimento como instrumento de domínio. Nos bastidores, líderes discutem não apenas geopolítica, mas significado. Se a civilização anterior caiu por corrupção associada ao uso indevido de saber menos, como sugerem leituras simbólicas de Enoque, então a lição é clara. O verdadeiro governo invisível não é conselho secreto humano, é a consequência das leis espirituais inscritas na realidade. Conhecimento sem responsabilidade gera queda. Em 2026, à medida que novas câmaras são mapeadas sob o gelo, inscrições mais claras emergem. Não em hebraico antigo, não em egípcio, mas em linguagem matemática universal. Sequências numéricas, proporções harmônicas, representações da estrutura do espaço-tempo que apenas agora a física começa a compreender. Cientistas reconhecem padrões semelhantes aos estudados em teorias modernas de unificação. A ironia é profunda. Aquilo que foi descrito simbolicamente como sabedoria dos anjos pode ser apenas ciência extremamente avançada de uma humanidade esquecida. O clímax não é invasão, nem guerra, nem espetáculo sobrenatural. É compreensão. A humanidade percebe que sua história não começa na ignorância primitiva, mas em ciclos. Que Moisés não inaugurou a espiritualidade do zero, mas restaurou a aliança após ruptura. Que Enoque não foi apenas personagem mítico, mas arquétipo do guardião da memória. E a Antártida deixa de ser território distante e se torna espelho. Espelho do que fomos. Espelho do que podemos voltar a ser. O último trecho deste arquivo não prevê destruição global, mas escolha global. Se aprendermos com o passado preservado sob o gelo, o próximo ciclo pode ser diferente. Se repetirmos orgulho e sede de poder, o gelo pode se tornar novamente tumba. O selo está se abrindo.
não por decreto místico, mas por consequência histórica. E talvez a revelação final seja esta: Deus não escondeu a verdade da humanidade. A humanidade a enterrou sob camadas de medo, poder e esquecimento. Quando o gelo termina de derreter, não revela monstros, revela memória. E memória é sempre mais perigosa, menos e mais libertadora menos do que qualquer inimigo externo.